Aleluia, boa noite. É aí, seu Dimas. Vamos orar nessa noite gloriosa. Vamos nos aquecer com a oração do Espírito, né, Igor? Então, não sei o que você está precisando, mas na adoração, no louvor, o Senhor sempre ouve o nosso clamor, nosso coração. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre apostasia, porque a Bíblia diz que antes de tudo começar a acontecer, antes do anticristo realmente começar a governar e se manifestar, haverá uma grande apostasia na igreja. Não é lá fora, porque apostasia significa você esfriar da sua fé. Você se afastar, você conheceu a verdade e você se afasta dela. Então você vai apostatar da tua fé. Por que isso acontece? A gente vai ver lá no livro de Timóteo. Porque nós ficamos expostos a ensinos de demônios. Demônios ensinam nas igrejas, em muitas igrejas. O que mais nós temos visto hoje é ensinos errados, desviando a fé da igreja, a fé genuína e verdadeira. E você é responsável em guardar a sua fé, em edificar a sua fé. Então isso é muito importante, nós ficarmos distraídos com as coisas do mundo. Então vamos orar nessa noite, porque nós sabemos que aquele que nos guarda é o Santo de Israel. Ele guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Então nosso Deus é bom, Ele é fiel, Ele é justo, verdadeiro. Pai, nessa noite nós te louvamos. Tu és o Senhor da igreja. A tua palavra não é coisa vã para nós, não é coisa vã. Tu és o Senhor, Tu és o Salvador. Nós damos ao Senhor toda a honra e toda a glória nessa noite. Damos ao Senhor a honra e a glória. Que durante a leitura da Tua palavra, Pai, o Teu Espírito Santo esteja ensinando cada um de nós. Porque só o Senhor sabe aonde cada um está, no caminho da edificação, aonde cada um de nós estamos. E nessa noite o nosso coração está aberto. Nós queremos ouvir toda a instrução, Senhor. E a Tua palavra nos garante que naquela cruz tudo já foi feito. O Senhor nos curou. O Senhor providenciou tudo para nós em cura, em milagre, em provisão. Não temos falta de nada, não temos medo. Nós dizemos nesta noite, Jesus, Tu és o nosso Salvador. Tu és a nossa cura. Tu és aquele que já providenciou tudo para nós. Não temos medo. Contigo nessa noite saltamos muralhas, corremos rápido. O Senhor guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Tu és o nosso bom pastor, refrigera a nossa alma. Nenhuma enfermidade pode permanecer diante da Tua presença, Pai. Nós podemos nos mover. Nós te agradecemos nessa noite, porque sabemos que Tu és o Santo de Israel que nos guarda, Tu és o guarda de Israel que está conosco, que caminha conosco pelos pastos verdejantes. Que a Tua palavra seja luz aonde há trevas em nós nessa noite, Pai. No poder de Jesus. Amém. Vamos pegar 2 Tessalonicenses, quase lá no final da Bíblia. Essa fala de Paulo, 2 Tessalonicenses, é uma fala bem real para os nossos dias. É como se Paulo estivesse falando comigo e com você nessa noite. Nós não somos ignorantes do que está acontecendo no mundo. Só que nós não temos que perecer como o mundo está perecendo. Porque nós temos uma palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos alguém que nos ama, que deseja o melhor para cada um de nós. Você não está desapercebido diante dos olhos de Deus, não está. Deus sabe exatamente os seus conflitos, onde você está, o que você está ouvindo, o que você entende, aquilo que você não entende. E Ele quer nos ensinar. Então, o primeiro ponto é você saber que a palavra de Deus, ela é a verdade a respeito de todas as coisas.
e que ser dependente da palavra de Deus, depender totalmente de Deus é o nosso maior desafio. É você realmente buscar morrer toda a tua vontade e permitir que a vontade de Deus seja cada vez mais real. É você aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. E isso tem um preço. Qual é o preço? O seu tempo. Porque tempo custa. Presta um pouco de atenção. Se você vai construir uma casa, você vai pagar o tempo daquele arquiteto, daquele engenheiro. Quanto tempo ele vai se debruçar no projeto. Se você vai ao médico, você paga pelo tempo que você fica ali com ele. Tudo tem um preço. E o tempo é o maior trunfo que você, como cristão, se você descobrir o poder dele, vai te beneficiar. Porque passar tempo com Deus é o maior investimento para a tua empresa. Passar tempo com Deus é o maior investimento para o teu casamento. Passar tempo com Deus é o maior investimento para os seus relacionamentos. Passar tempo com Deus é a melhor escolha que um homem poderia fazer. Porque com Ele você aprende todas as coisas. Você aprende como sair de qualquer situação. Principalmente, e nessa noite vai ficar bem claro para você, eu espero, que Ele deixou uma pessoa comigo, não me deixou sozinha, não me deixou abandonada. Ele deixou uma pessoa conosco, essa pessoa se chama Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele não é uma energia, ele não é uma imagem, ele não é uma pomba que voa. Ele é uma pessoa. E você tem que aprender a se relacionar com ela. Uma das coisas que nós temos que entender nessa noite é que você não pode ignorar os tempos. Não dá para você ignorar as épocas. Nós estamos numa dispensação do tempo chamado graça. E essa porta vai fechar daqui a pouco. Da mesma forma, quando na época de Noé ele falava, ele ministrava, e a arca era o púlpito de Noé. Tudo que Deus desejava é que as pessoas pegassem o desenho da arca, como seria feita a arca. Cada pessoa, cada família iria construir uma arca. A arca não era para o mundo inteiro, cada pessoa fazia a escolha de construir a arca para si, para sua casa. Só que ninguém quis, só Noé e sua família. Com Noé, 8 pessoas foram salvas daquele dilúvio. Nós viemos dos descendentes de Noé, porque tudo começou de novo ali. E a mesma instrução que Deus havia dado para Adão, deu para Noé. Então existe, Deus não é um Deus que não fala, que não traz revelação. Deus fala, Deus revela. E você tem que se lembrar todos os dias que você é imortal. Você nunca vai deixar de existir. Pensa um pouco. Você nunca vai deixar de existir. As pessoas, só existem 2 caminhos, céu ou inferno. Você pode passar a sua eternidade inteira no inferno, você pode passar a sua eternidade inteirinha com o Senhor. Aliás, na realidade, se você for ler o final da Bíblia, Apocalipse, quem está no inferno será lançado no lago de fogo, vai passar toda a sua eternidade no lago de fogo. E quem escolheu a vida vai passar toda a sua eternidade na Nova Jerusalém. Aquele lugar que Deus preparou, um mundo novo para nós. Então, o menor tempo que você tem, que eu tenho, se chama terra. O máximo de tempo hoje para nós se resume a 120 anos. 120 anos não é muito tempo. Eu já passei dos 60, então, para mim, eu acho que voou os meus 60 anos. E passa muito rápido. Agora parece que passa mais rápido ainda. E eu não posso perder tempo, não posso desperdiçar o meu tempo, não devo ficar alheia às coisas do mundo, porque tudo no mundo passa, menos a palavra de Deus. E essa palavra que eu vou ler agora, Paulo já
falava para a igreja dos Tessalonicenses e fala conosco nessa noite. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. E a palavra que eu vou chamar a atenção aqui é uma palavra que é apostasia, que está no versículo 3. Mas vamos começar no versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, nós vos exortamos. Está dizendo, olha, então eu vou exortar você, eu vou chamar a sua atenção, ele está dizendo. Está mostrando algo que Apocalipse revela para nós, a segunda vinda de Jesus. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Uma das maiores estratégias de Satanás e arma que ele usa se chama engano. É a base para mover você sutilmente de um lugar para o outro. É lógico, se eu sou enganada, eu estou enganada, eu não conheço a verdade. Se eu conhecer a verdade, eu saio do engano. Então, manter as pessoas no engano, é essa a intenção dele. Então, você tem que sair fora do engano. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, olha só, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Então, não fique aí achando que a vinda, está dizendo, olha, naquela época já se falava da segunda vinda de Jesus. Então, ninguém fica te enganando, falando, porque preste atenção no tempo, nos sinais, naquilo que vai acontecer. Então, ele dá o maior sinal, que é aquilo que Jesus também falou em Mateus 4. A primeira coisa que ele falou sobre o engano, Jesus falou sobre engano. Antes de chegar às dores de parto, ele frisou bem, cuidado com o engano. E a mesma coisa que Paulo fala aqui para nós. Olha só, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, antes da chegada de Jesus, a segunda vinda, vai acontecer a apostasia. A apostasia não é para o mundo. Essa carta não é para o mundo, é para você, é para nós, é para a igreja. É aquele que nasceu de novo. Está dizendo, olha, vai chegar a apostasia. O que é apostasia? É esfriar da fé, é o afastamento. É você desertar da sua fé, se afastar, abandonar. Alguém conheceu a verdade e se afasta da verdade. Um dia conheceu, mas tanto lixo, tanta coisa aconteceu no meio, que a pessoa permitiu que ela vai se afastando da verdade. E nós vamos ver o que o diabo vai usar para afastar o cristão da verdade. É por isso que você precisa atentar para o Espírito Santo. Jesus disse, quando ele descreveu qual seria a unção de um crente amadurecido. Um crente amadurecido expulsa demônios, fala em outras línguas, ora com os enfermos, são curados. Se beber alguma coisa mortífera, nenhum dano vai lhe causar. Ali ele descreve realmente o amadurecimento. E é isso que Deus espera, que você e eu sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Lá no Jardim do Éden, a imagem foi perdida. E a imagem foi recuperada quando nascemos de novo. Então comece a pensar, a sua vida não se resume à terra, tudo vai passar. E você precisa atentar para o seu tempo, não desperdice o seu tempo. Não faça isso. Eu converso com muitas pessoas e uma conversa me deixou muito impressionada há muitos anos, isso há uns 30 anos atrás, muito tempo. Eu não conheci esse homem pessoalmente, eu falei com ele por telefone. Ele era um empresário em São Paulo e deram o meu telefone para ele. E para que eu fizesse uma oração para ele. Só que eu sei que só uma oração não funciona.
Eu sei que tem que nascer de novo. Eu sempre soube disso. Tem que nascer de novo. Eu posso orar por você. Só que você deve querer mais do que uma oração. Você tem que querer aquilo que realmente vai mudar a sua vida. E ele ligou porque ele estava em uma situação muito crítica. Ele estava perdendo muitos bens. A empresa dele tinha feito auditoria e tinha uma porção de coisas erradas. E ele iria perder tudo. E ele estava com medo. Lógico. Você ser muito rico e ficar pobre é ruim. Não é muito agradável, a sua alma não gosta, mas quando você é pobre e fica rico, é maravilhoso. Só que Deus queria o coração dele. Eu ministrei para ele e disse, você tem que nascer de novo, você tem que dar o seu tempo para Deus. Faça qualquer coisa. Quando você começa a trabalhar na sua empresa? 8 horas. Então chegue mais cedo. E fique 1 hora. Experimenta ficar 1 hora com Deus. E aí eu falei do novo nascimento, etc. Falei da Bíblia. Falei, é sua escolha. Você pode continuar pagando para as pessoas descobrirem um problema, ou você pode falar com aquele que conhece todas as coisas. Adore a Ele, fale com Ele, conversa com Ele, leia a palavra. Começa a grifar as promessas para a sua vida. Conheça o que Deus tem de bom para você, porque Deus tem planos maravilhosos. Bom, conclusão. Ele começou a passar 1 hora, 1h30, 2 horas. Ainda lembro que eu falei para ele, olha, ele foi o presidente da República. Nessa hora, a sua agenda tem alguém que é mais importante que o presidente da República, não atenda. Se você quer experimentar de vitória, de primazia em Deus, de priorizar Deus, coloca, seja o presidente, seja o que for, diga para a tua secretária, estou ocupado. Depois eu atendo. Agora estou falando com alguém muito importante, não posso parar. Eu acho que ele fez isso. Porque tudo mudou. Ele não pereceu. Deus deu uma estratégia para ele. É que nem a mesma estratégia que eu achei fantástica também. Um homem estava cheio de dívida, ele tinha uma fazenda maravilhosa, mas tinha um charco no meio. E ninguém queria comprar a fazenda porque tinha um charco que pegava uma grande parte da fazenda. E alguém falou de Jesus para ele. E ele começou a orar. E veio alguém interessado, disse para ele, eu quero comprar só o charco. Corta a fazenda no meio. Me venda essa parte, porque eu tenho um negócio, eu negocio, eu preciso desse charco. Com a venda do charco, ele pagou as dívidas e ficou com outra parte da fazenda. Olha que bênção. Você não queria pensar nisso, mas Deus pensa, Deus sabe. Deus sabe exatamente como te abençoar. É por isso que você tem que escolher sempre pela verdade. Você tem que experimentar dessa palavra na sua vida. E Paulo está dizendo, olha, vai chegar um tempo antes da vinda de Jesus que vai ter uma grande apostasia no meio da igreja. As pessoas vão abandonar a fé, as pessoas vão sair daquele caminho verdadeiro. Muitas coisas vão acontecer e está exortando, fiquem firmes. Ele diz, olha, não se mova na vossa mente com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, por epístola. Tome cuidado com aquilo que você pensa. Ele estava exortando a igreja. Ninguém, vou repetir o 3 e 4, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Como que isso vai acontecer? Pega 1 Timóteo 4. Vira um pouquinho a folha, você vai chegar em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas como que essa apostasia vai começar a acontecer?
ensinamentos errados, doutrina errada, erros doutrinários. E nós vemos hoje uma porção de Bíblias sendo lançadas no mercado, com várias traduções maravilhosas, capas maravilhosas, Bíblia para mulher, Bíblia para homem, Bíblia para jovem, para tudo. Traduções que homens estão fazendo, usando linguagens fáceis. E aquele que é incauto, que não sabe, ele compra. É bonita a Bíblia, a letra é ótima, tradução deve ser maravilhosa, é um teólogo famoso. Mas ali tem erros doutrinários. E você tem que saber realmente a origem, a tradução. Guarde o nome Ferreira de Almeida, atualizada ou revisada. A King James, a mais próxima do original é a Bíblia King James. Não compre qualquer Bíblia, linguagem de hoje, não sei o que mais, o que mais, o que mais. Mas é linda a capa. Sim, mas e o conteúdo? É veneno. O pastor David sempre dizia, para você matar um rato, você pega um pedaço de queijo, um pouquinho só de veneno. E o rato morre. Você pega uma doutrina verdadeira e coloca um pontinho de erro nela. E a sua fé é desviada. E você morre, é veneno, mata a tua fé. Nós temos que evitar que a nossa fé seja destruída. Você tem que batalhar diligentemente pela sua fé. Porque é a sua fé que vence o mundo. O diabo não se importa se você é rico, pobre, ele não tem medo disso. Do que o diabo tem medo? Daquele que está andando na verdade, ele quer roubar de você a palavra. É por isso que Jesus disse naquela parábola de Marcos, a hora que você ouve a palavra, o diabo vem imediatamente para roubar de você a palavra. Porque a palavra edifica, a palavra é vida para você. Você que tem que cuidar do diabo não roubar de você a palavra. Eu experimentei disso quando me converti, eu não sabia que ele estava roubando de minha palavra, não tinha entendimento. Fiquei 15 dias para conseguir ler a Bíblia, entender, eu lia, não sabia o que eu tinha lido. Eu dormia. Na época eu era professora universitária, eu corrigia a prova a noite toda, não tinha problema nenhum. Era só pegar a Bíblia e um sonífero. Talvez quando você pegue a Bíblia é um sonífero para você. Talvez não seja só para você relaxar, talvez seja para você não ler. Você tem que descobrir. Aí quando a Nancy falou para mim que era o diabo, eu falei, quero ver ele fazer eu dormir andando pelo quarto. Aí sumia a palavra da minha mente. Eu sou muito teimosa quando eu quero alguma coisa. Eu lavava o rosto, eu persisti. E eu venci aquilo. Você também pode vencer. Não seja fraco, seja forte em Deus. Invista no seu tempo com Deus. Seja como aquele homem, aquele empresário. Eu sei que ele era do ramo de carnes no mercado. De vez em quando eu vejo a marca por aí. Ele não afundou. Ninguém pode afundar quando confia em Deus. É impossível. Então, começa a entender o que o rei Davi disse. Disse assim, ó, nunca vi, já fui jovem, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigando pão. Você não vai ser o primeiro. Preste atenção. Ele nunca viu. Você foi feito justo. Não só ouça a palavra por ouvir. Não deixa o seu homem exterior tão religioso dizer para você que está tudo bem. Vem numa reunião, aceita a reunião. Oferta. Mas você mudou alguma coisa? Se você não mudar, não faz efeito. Deus quer você, seu coração. Ele quer a sua obediência.
Eu achei tão interessante, mandaram para mim um desenho, no WhatsApp, mas achei bem engraçado. 2 caminhos, um caminho bem largo, escrito, aqueles que creem em Deus. Tinha cheio de pessoas que creem em Deus, um caminho largo. Um caminho bem estreito, poucas pessoas, aqueles que obedecem a Deus. Quem crê é um monte, até o diabo crê. Mas aqueles que obedecem a Deus, tinha uns gatos pingados no meio daquele caminho. Porque Deus quer que você obedeça a Ele. Quem é que tem voz na sua vida? O mundo ou Deus? Você tem que começar a pensar. Guarde a sua fé, não deixe ela ser destruída. Porque é a nossa fé que vence o mundo. E ele começou a falar que os erros doutrinários vão destruir a fé e as pessoas vai ter apostasia, vão apostatar da fé, vão abandonar o evangelho. Por quê? Olha só, aí responde aqui, ele mesmo responde para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, falei 2, segundo? Desculpa. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, versículo 1. Falei errado, desculpa. 1 Timóteo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Mas por que eles vão apostatar da fé? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Onde que o demônio ensina? Na igreja. Ele está falando para a igreja. Doutrina errada. E quais são os pontos fundamentais da doutrina errada desses últimos tempos, da igreja moderna, vamos assim dizer, que eu tenho observado? As pessoas, elas criam, elas definem as suas próprias interpretações de pecado. Então, aquilo que é pecado, elas dizem, é preconceito. Você está com preconceito. Não é preconceito, é pecado. É errado. Então, existem muitas definições fora da verdade sobre pecado. Então, fala, olha, isso aqui é preconceito. Não, não é preconceito, é pecado. Quando Jesus disse para os fariseus, vocês são filhos do diabo, ele não estava xingando os fariseus, os religiosos da época, dizendo, olha, era uma constatação. Todos nós nascemos filhos das trevas. Não é um xingamento, nascemos pecadores. Não foi nossa culpa. Adão fez a escolha errada. Mas Deus deixou você e a mim perdidos para sempre? Não. Aí Deus mandou para a terra uma religião? Não, Ele mandou Jesus, o Salvador do mundo. Não é uma religião. É a verdade. Verdade que te leva a viver eternamente com Deus. Existe. Imagina quantas coisas boas te esperam na eternidade que você não sabe ainda. Fora o que a gente já conhece um pouco. Em milênio, vai ter um governante aqui na Terra maravilhoso que é Cristo. Aí sim teremos um governo justo, o milênio. Ele vai governar por 1000 anos. Vai dar chance para muitas pessoas também. A salvação na época do milênio não será como é hoje na dispensação da graça. É como se fosse um bolo escrito salvação, dividido em partes. Cada parte é uma dispensação, onde Deus está salvando daquela maneira, revelando como ser salvo aquele grupo de pessoas naquela época. Nós estamos numa parte do bolo chamada graça, dispensação da graça. E eu vejo a parte mais fácil, de graça, mas também é a mais perigosa. Porque você não vê como no Antigo Testamento o julgamento imediato. Apedreja. Tira do nosso meio. Hoje você faz o que você quiser, mas daqui a pouco vai ter um silêncio total, você não fala mais nada diante dele. E aí ele vai falar o que você fez. Porque nós seremos julgados pelas nossas palavras, pelas nossas obras. Se você construiu a sua salvação com palha, com feno, com madeira, tudo será queimado.
Mas se você construiu em cima desse fundamento que é Cristo, com pedras preciosas, ouro e prata, perfeito. Então nós temos que prestar atenção no que você está fazendo com a sua vida. Porque agora você pode fazer o que você quiser, mas vai chegar uma hora que acabou o tempo. Então não gaste a sua vida só pensando nas coisas do mundo. Em outro ponto, as pessoas estão redefinindo o termo que é ser um cristão. Eu sou um cristão moderno. Não existe cristão moderno, existe cristão. Existe aquele que é nascido de novo. Nasceu ou não nasceu? Não tem meio termo. E aquele que nasce de novo, ele começa a desejar andar no caminho chamado santidade. Em todos os ângulos e aspectos. Sede santo, porque eu sou santo. E Ele te ama, Deus não está nessa noite me condenando ou condenando você, porque alguém foi condenado no nosso lugar. Cristo foi condenado no teu lugar, no meu lugar. Ele foi julgado no teu lugar. Deus não castiga você. Alguém sim foi castigado. Jesus foi castigado no teu lugar. Deus te exorta a andar no caminho certo. Ele é um bom pai. Naquele que não é filho dele, ele é limitado. É lógico, é fácil você entender. Você não pode mandar nos filhos alheios. Ele tem pai, tem mãe. Ninguém sai por aí mandando em filho alheio. Nem você pode mandar nos teus sobrinhos. Eu tenho sobrinhos. Eles têm um pai, têm uma mãe, eu sou limitada. Ah, são teus sobrinhos? Sim, mas ele não é meu filho. Então você tem que começar a entender que Deus, Ele está, nessa noite, o Espírito Santo quer chamar a nossa atenção, para nós prestarmos atenção no que estamos fazendo, como estamos gastando o nosso tempo, ouvindo coisas que não deveríamos ouvir, que está combatendo a nossa fé. E olha só, versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Falam mentiras, cauterizada a própria consciência. Pega o 1 Timóteo 6. Aí. Deixa eu ver se é 1 Timóteo 6. Não, Efésios, pega Efésios, desculpa. Vamos para Efésios. Depois a gente volta para Timóteo. Efésios, capítulo 4. Versículo 14, Efésios 4, 14. Por que Paulo fala isso? Estava falando para Timóteo, escreve em Efésios, escreve em Tessalonicenses, exortando as pessoas, porque ensinos errados destroem a nossa fé. Quantas pessoas ainda hoje, por causa de ensinamentos errados, ainda acreditam que Deus castiga, que Deus envia enfermidades, doenças para ensiná-los alguma coisa? Quantos ainda acreditam que Deus cura alguns, outros Ele não cura? Que Ele cura ao bel prazer dEle? Quantas pessoas ainda acreditam nessas coisas que Deus está levando-as a um sofrimento para purificá-las de alguma coisa? Fora, na época, aquelas guerras santas, mataram em nome de Deus. Tanta coisa em nome de Deus.
Se você não conhece a verdade, você fica à mercê do engano de Satanás. Deus quer que você saiba, que eu saiba, que Ele nos ama, que Ele é por nós. Tudo que Ele deseja é que você passe tempo com Ele, aprendendo com Ele, que você se interesse pela verdade libertadora. E olha só, versículo 14. Para que isso? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, induzem você a errar. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós temos que deixar de sermos meninos, amadurecermos. E como que você amadurece? Passando tempo com o Espírito Santo, orando no Espírito Santo. A oração em línguas é de extremo valor. Não negligencie esse dom, é para você. Todo aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas. Foi Jesus que disse, ele falou para os discípulos, fiquem em Jerusalém. Aguardem a descida do Espírito Santo. O meu pai prometeu, lá em Joel, que havia um grande derramar do Espírito sobre toda a carne. Jovens, crianças, velhos, todos ficariam cheios do Espírito Santo. Passariam a falar em outras línguas. Quem crê fala em outras línguas. É o crer. Não fala ali se você é bonzinho, se você leu Bíblia, se você frequenta um lugar, se você é batizado nas águas. Aquele que crê fala. Aquele que crê fala em outras línguas, para a sua própria edificação. É diferente do mover da oração em línguas para a interpretação. Eu mostrei para vocês a minha oração pessoal de fé. Eu não tenho o dom de interpretação, não posso subir no púlpito e ficar orando, e você está olhando para mim, eu não sei o que eu estou falando. Se tiver alguém que tem interpretação, é diferente. A Marilis tem interpretação de línguas. Quando ela ora, ela interpreta. Muitas vezes, quando ela está orando com vocês e está orando em línguas, ela está interpretando. Só que ela não fala assim, diz o Senhor. Aí se você prestar atenção, ela está interpretando para você. São dons do Espírito. Para quê? Para que haja um ajuste no corpo, uma edificação, um crescimento. Todos nós, juntos, ensinados pelo mesmo Mestre, o Espírito Santo, somos uma força. Existe a unção do teu chamado, a unção do meu chamado. Isso se manifesta no nosso meio, por isso que é bom congregar. Porque você deixa de ser egoísta, você vem e traz com você os dons, e Deus pode usar esses dons para muitos serem abençoados. Você não é qualquer pessoa. Você é filha, você é filho do Deus Altíssimo. E todo aquele que nasce no reino de Deus tem uma função, tem um serviço. Ninguém é folgado no reino de Deus. Todos nós somos trabalhadores, servos no reino. Não tem ninguém que não faça nada, você não está desapercebido. Talvez você seja aquele irmãozinho que está carregando só os ovos da galinha. Trabalhando numa grande empresa, uma grande fazenda. Nós temos um irmão mais velho que está dirigindo já um trator. Outros estão indo ao banco para o papai, mas outros estão pequenininhos ainda, carregam os ovos da galinha. Ou acompanham o irmãozinho para aprender a tirar leite da vaca. Mas todo mundo tem uma função. Aí ele continua dizendo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para quê? Para edificação de si mesmo em amor, o corpo todo se edificando. Em amor? Oh, aleluia! Pega Gálatas, volta. Gálatas 1. Olha Paulo falando para os Gálatas, que estavam se convertendo. Por quê? Porque doutrinas erradas estavam entrando no meio dos Gálatas.
Você não deve ficar ouvindo tudo que... Só porque a pessoa pega uma Bíblia na internet, ou porque tem uma porção de seguidores, está falando a verdade. Se você não passa tempo orando no Espírito Santo, se edificando, você não consegue discernir o engano. Por quê? Porque você vai querer ouvir o que te convém. A sua alma quer ouvir o que te convém, é óbvio. Você ouve lá um pregador e diz para você, olha, não precisa orar em línguas. Oração em línguas foi para outra época. Não existe mais. E a sua alma fica confortável lá, tá vendo? Não precisa orar em línguas. Mas você foi orar, perguntar para Deus? Você tem coragem de perguntar para Deus, Pai, onde está a verdade? Eu vou ler a tua palavra. Paulo fala lá, ele gastou um capítulo inteiro de 1 a Coríntios 14, só falando de oração em línguas. Judas fala sobre oração em línguas claramente, porque homens, mestres do engano, se introduziram com dissimulação no nosso meio para destruir a nossa fé. E você tem que se edificar no Espírito Santo. De que jeito? Orando em línguas. Você se guarda no amor de Deus. Então você é responsável. Eu sou responsável nessa noite em falar exatamente aquilo que Deus quer que eu fale, prestar atenção e me edificar. Aquilo que Paulo falou para Timóteo, filho, cuida de ti mesmo. Siga o conselho de Paulo. Ele falou para Timóteo, filho, cuida de ti mesmo. Pratica você a sã doutrina. Porque se você cuidar de você e de praticar a sã doutrina, você salva você e quem estiver te ouvindo. Então, quem você tem que cuidar? De você. Olha que fácil. Eu não tenho que cuidar de mais ninguém. Eu tenho que cuidar de mim. Se eu cuido de mim, vocês são abençoados também. Viu como é simples o Evangelho? O Evangelho não tem mais sacrifícios, acabou. Não tem mais promessas. As promessas são de Deus para você. Deus, eu prometo. Se o Senhor me der um emprego, eu não vou dar 10%, vou dar 11%. Não do líquido, do bruto. Ele fala, olha, você não leu a minha palavra, eu já te fiz rico. É impossível te fazer mais rico do que você já foi feito em Cristo, impossível. Essa parte eu não posso fazer, filho, porque eu já fiz. Você tem que começar a entender a motivação das ofertas. Por que você oferta? Ou você não oferta? Ou nunca pensou nisso? Qual é a motivação que te leva? Porque não adianta ofertar com a motivação errada, não funciona. Eu oferto porque eu tenho medo de Deus me castigar, vai vir verducos, vai vir devorador, gafanhotos. Você não entendeu ainda. Você está na graça. Você devia pensar diferente. A mente iluminada, você é um administrador do reino de Deus. Tem que ser prazeroso para você administrar no reino aquilo que Deus está te dando. Seja um bom administrador do reino. Ame aquilo que Deus mais ama, que são pessoas, os perdidos. Não é assim que é agradar o pai, beija os filhos? Não é assim esse ditado? Quer agradar a Deus? Ame Jesus. Obedeça a Jesus. Exalte Jesus. Porque foi Ele que deu a vida por você. Ninguém mais deu a vida por você. Só Ele. Você é um ser espiritual. Deus é espírito. Deus não é o pai da sua carne. O pai da sua carne é Adão. Deus não é o pai da sua carne. Deus é o pai do seu espírito. Comece a abrir a sua mente. E nesse tempo que você está na terra, use esse tempo para ser um bom administrador do reino do seu pai. O salário é o mesmo. Todos ganham o mesmo salário. Não tem diferença. Aí ele fala aqui para Gálatas, versículo Gálatas 1:6. Admira-me, Paulo está dizendo, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda
que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito? Quantas religiões saem de anjos que encostaram outras pessoas e ditaram um novo evangelho? E doutrinas erradas foram criadas. Comece a pensar que Deus enviou o Espírito Santo. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Pega Gálatas 3, 1. Aí ele fala, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, quem enfeitiçou vocês? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então, olha, vocês viram, ficou claro diante dos olhos de vocês que a cruz está vazia, Cristo foi crucificado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês foram enfeitiçados por quem? Para saírem desse caminho verdadeiro, correto? Tudo é de graça, não tem que pagar nada, não tem o que ser pago, já foi pago o preço. Olha Colossenses 2. Vamos para frente. Colossenses capítulo 2. Olha o versículo 6 e 7 e 8. Colossenses é uma carta maravilhosa para você ler e meditar. Aqui Paulo deixa muito claro que a lei já acabou, ele estava falando para os judeus convertidos, que vinham pessoas querendo que eles guardassem um pedaço da lei, não existe mais nada, a lei foi cumprida em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados, enraizados nele, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha Colossenses 3, versículo 1. Portanto, Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele começa a falar que tem que colocar em morte, você coloca em morte. O Espírito Santo não vai colocar em morte para você, é você que vai ter que colocar em morte. Você pode chegar para mim e falar, Rita, olha, eu sou muito irado, para Deus tirar de mim a ira. Não dá para arrancar a tua carne. Aí ele está na tua carne, você tem que mortificar a tua carne, você tem que jejuar, orar no Espírito Santo, você tem que ir para cima da sua carne. Colocá-la em morte, porque a ira é obra da carne. Por isso nós temos que andar no Espírito. O evangelho da mortificação é o evangelho poderoso. Você está perecendo porque a sua carne está mandando em você. E a Bíblia diz que há caminhos que parecem caminhos de vida, mas o fim é morte. Não é bom? Nós temos que fazer boas escolhas. E o mais sensato é escolher o caminho do amor, o caminho de Deus. Deus não é contra você, em hipótese nenhuma. Não corra de Deus, corra para Deus. Ele é o Senhor que sara. Ele é o Senhor provedor. Ele é o Senhor da paz. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O que eu posso, como eu vou retribuir tão grande salvação que Ele me deu? O
Que jeito que eu faço? Só tem um jeito. Ele quer o quê? A tua santificação. Seja totalmente dele. Nenhum marido quer dividir a esposa com ninguém e vice-versa. Nenhuma esposa quer dividir o marido com ninguém. Tá, se for louca ou não gostar. Os dois se tornam uma só carne. E nós somos um só espírito com Cristo. Muito além de ser uma só carne, um só espírito. Você não vai perecer por culpa do seu marido, nem vice-versa. Nós temos que andar em santidade. O que você vê, o que você ouve, o que você faz. Isso é uma definição de ser um cristão. Um cristão anda em santidade. Um cristão não anda por aí, no meio de conversas torpes que não edificam. Você é filho de Deus, nasceu de novo. Sua vida, seus pensamentos, tudo não é mais igual ao mundo. Você não pensa mais como o mundo. Você não anda como o mundo. Você representa o céu na terra. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos terminar a reunião, vamos agradecer a Deus porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é fiel, porque Ele te ama, porque nessa noite o Senhor, Ele quer ser tudo para você. Então fecha teus olhos, não liga para quem está do teu lado, é você e Deus e mais ninguém. Não importa, é você e Ele. E Ele para tudo só por você e por mim. Você é um mundo para Deus, cada um de nós. Somos únicos para o nosso Pai Celestial, únicos. Não existe ninguém igual você para Ele, ninguém. Pai, nessa noite te louvamos. Eu não sei o que as pessoas que estão pela internet comigo estão pensando, nem sei onde elas estão. Como eu também não sei o que cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite comigo estão pensando, aonde eles estão nessa jornada de fé, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor sabe, o Senhor nos ama, que o Senhor tem o melhor caminho, que é Cristo, para cada um de nós. O Senhor sempre será a nossa melhor escolha. Que nessa noite, Pai, pessoas pela internet aqui recebam cura, cura física, cura emocional. Que a Tua unção venha sobre cada um de nós nessa noite, quebrando o jugo, libertando, curando, prosperando, abençoando, iluminando, trazendo respostas, trazendo cura, trazendo milagres, Senhor. Porque só o Senhor faz milagres que duram para sempre. Ninguém pode roubar o teu milagre. Ninguém rouba o teu milagre, que é Cristo, operando em nós com poder. Muito obrigada por quebras de cadeias no nosso meio nessa noite. Muito obrigada, Pai, porque garras demoníacas são quebradas sobre nós nessa noite. Toda perseguição espiritual cessa contra a igreja nessa noite, contra nós, no poder do nome de Jesus. Toda condenação, tudo aquilo que é diabólico, que é maligno, que veio para roubar a nossa fé, seja destruído no poder do nome de Jesus. Vai embora, diabo. Eu tomo autoridade nessa noite sobre este lugar e sobre cada pessoa que está comigo pela internet. Eu tomo autoridade agora no nome de Jesus. Eu digo, vai embora com a tua mentira, vai embora com o teu engano, vai embora com o teu cenário mentiroso, vai embora agora, imediatamente. A palavra do nosso Pai é a verdade. A palavra, ela cura nessa noite, ela é libertadora, ela sara, ela nos prospera. Obrigada pela nossa prosperidade, Pai. Obrigada pelos nossos celeiros que transbordam. Os nossos celeiros transbordam nessa noite. Tu és Deus de grande fidelidade, grande bondade. Obrigada pela solução que o Senhor dá para muitas pessoas que estão clamando uma resposta nessa noite. O Senhor é Deus que responde o clamor. Tu és Deus de resposta. E o nosso coração tem gratidão, Pai.
no poder de Jesus. Amém. Aleluia, uma noite abençoada para você.